observando, né? Cada pessoa que ia entrando, normalmente, a primeira coisa que a pessoa fazia era procurar uma poltrona onde não tinha ninguém do lado, onde não tinha ninguém para ele dividir. Ele sentava lá sozinho. Segunda coisa, pegava o celular e o fone, e aí colocava no ouvido, fechava o olho, ou para dormir, ou para disfarçar, e seguia a viagem. Fato é que enquanto tivesse o ônibus com cadeira vazia, ninguém sentava perto do outro. E isso eu observei durante os 5 anos que eu fiquei lá. Eu falei, impressionante, como as pessoas evitam estar próximo. Às vezes a gente saía muito cedo, você passasse por alguém e desse bom dia, a pessoa estranhava muito. Quando respondia com a cabeça baixa, ou às vezes ficava ali olhando assim, negócio meio complicado para eles. E eu observei que quando eu subi aqui, começou a bater um ventinho frio. Eu acho que de agora em diante vai esfriar um pouquinho mais, né? Está se aproximando de maio, junho, já está tendo alguns invernos. E eu creio que isso vai contribuir para a gente sentar mais juntos. Daqui uns dias, se o culto for continuar aqui, o neguinho vai correr para sentar perto do outro, porque acaba aquecendo, né? Então vamos torcer para esse frio chegar logo, para a gente sentar mais juntinho, mais compacto, para ficar mais aquecidos. Dito essas palavras, eu convido para que abram suas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Diz assim a palavra de Deus: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Até aqui. Eu sei que a passagem vai até o versículo 8, só faltava mais um versículo, né? Mas eu queria dar ênfase naquilo que é de maior interesse nosso, naquilo que compete a nós nesse momento, que é saber que há uma promessa de um novo céu e uma nova terra para nós, onde nós vamos habitar plenamente com Deus. Eu acho interessante que quando a gente estuda a escatologia, quando fala do fim das últimas coisas, a gente se preocupa muito com algumas partes que não pertencem a gente, no sentido de que eu sou filho de Deus, eu sou salvo, essa parte não me pertence. É bom para o nosso conhecimento, mas um dos principais objetivos da escatologia, do livro do Apocalipse, é fazer com que a igreja se sinta seguro, se alegre e busque tudo aquilo que Deus tem preparado para ela, como consumação de todas as coisas. E nessa noite, nós vamos expressar aquilo que João viu e aquilo que deve ser a expectativa do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, que é de um dia de fato estar nesse mesmo lugar onde Deus estará, Ele sendo o nosso Deus e nós o seu povo. Por isso eu convido você a declarar conosco: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus é unido com seu povo. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Maranata, Deus, nós te agradecemos porque nós somos uma igreja militante e já desfrutamos, ó Deus, das tuas bênçãos, ó Deus, aqui na terra. Como disse, ó Deus, o compositor, ao escrever o hino que diz: com aleluia sim é céu fruir, perdão, aqui na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Isso é prova, Deus, que o Senhor está presente em nosso meio. O Senhor está presente na nossa vida. O Senhor está presente, ó Deus, na vida da igreja, como o próprio Senhor Jesus declarou no livro de Apocalipse. Mas ainda, Deus, há uma promessa do Senhor, que nós vamos, ó Deus, habitar plenamente no mesmo lugar que o Senhor está, aonde, ó Deus, não haverá pecado, aonde não haverá mais dor, aonde não, ó Deus, teremos mais as nossas lágrimas derramando no nosso olhar, porque o Senhor mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. Por isso, ó Deus, gera em nós uma ardente expectativa de um dia poder adorar o Senhor com plena condição para isso, porque o pecado não mais estará diante de nós. Nós não mais teremos a natureza pecaminosa. E por isso, ó Deus, nós devemos desejar o dia em que nós vamos experimentar definitivamente
da tua obra completada em nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abra o seu hinário no hino de número 110. Hino de número 110. Vamos cantar ainda o hino de número 146. Hino 146. Eu falava com um grupo de louvor ali que se não der tempo para eu deixar escrito, vocês cantam esse hino no meu funeral, tá bom? Se não der tempo de deixar escrito. Calma, gente, vamos morrer por agora não, eu espero que não, ainda quero ver pelo menos mais uns 15 anos. Eu falo que eu quero morrer um velho durinho, pelo menos 50 anos ali, tá, para não dar muito trabalho. Então, não, com 50 anos para não dar trabalho. Então, no meu funeral vocês cantam esse hino. Eu gosto muito desse hino. É um hino que expressa a segurança que alguém tem em Cristo Jesus. O compositor, quando ele fez esse hino, certamente foi depois dele fazer a leitura de Romanos 8. E aí esse hino traz uma segurança para a nossa alma também. Saber que nós pertencemos a Cristo e nada pode nos arrancar da mão dele. Amém? Hino 146, segurança do crente. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele no
foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Deus, nós te agradecemos pela segurança que nós podemos ter no Senhor por meio de Cristo Jesus. Porque, ó Deus, o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento selado com a aliança de sangue, que o próprio Senhor Jesus declarou naquela noite em que Ele ministrava a ceia para os discípulos. Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o sangue da nova aliança, derramada em favor de vós. E agora, ó Deus, o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento firmados em Cristo e por meio de Cristo, onde depende tão somente do sacrifício de Cristo, e requer de nós o reconhecimento de quem é Cristo, o reconhecimento daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, garantindo-nos a salvação, garantindo-nos o direito de estar na presença de Deus, e mais do que isso, e nos deu a promessa de um dia estar plenamente na presença de Deus, habitando na presença dEle, aonde não mais poderemos pecar, aonde o nosso maior desejo vai ser de servir ao Senhor com integridade, com total santidade, porque isso será possível nós, porque a promessa para nós, na volta do Senhor Jesus, é de um corpo transformado, aonde a morte será vencida, e o pecado não mais passará por nós. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor nos leva a ter a compreensão daquilo que tem reservado para nós na eternidade. Por isso, ó Deus, dá-nos sempre gratidão ao Senhor, dá-nos sempre, ó Deus, o prazer de viver com o Senhor, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às dores que nós sentimos nesse mundo aqui, porque, ó Deus, no porvir, tudo isso vai passar. E essa é uma promessa do Senhor, e o Senhor não tarda em cumpri-la. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o estudo dessa noite? Deixa eu só descer aqui para ficar mais perto de vocês, e assim vocês conseguem participar melhor. Se eu não me engano. Eu creio que a maioria estava. Eu creio que o que aconteceu é que a maioria não lembra, né? Então depois vão ter que voltar lá nos vídeos de Ronilson, né, Ronilson? Voltar lá nos vídeos do YouTube. E também tem aquele detalhe, né? Quando a gente pergunta assim, quem estava aqui, os irmãos ficam com medo de ser contemplado com a pergunta. Então, estão perdoados, se não quis levantar a mão. Então deixa eu jogar uma pergunta para o geral. Em poucas palavras, o que você poderia falar sobre o estado intermediário? Deixa eu jogar a pergunta para todo mundo. Então, quem quiser responder. Alguém se habilitaria a falar em algumas palavras sobre o estágio intermediário? O que vocês acharam do estudo? Tranquilos? Complicado? Tem alguém que está no estágio intermediário, sim ou não? Tem alguém aí? Aqui não, Larissa espera. Para estar no estágio intermediário, precisa estar morto, não é verdade? Então, eu creio que dos que aqui estão, né, não tem ninguém no estado intermediário, está todo mundo vivo aí, pronto, alguns esperando o arrebatamento, outros esperando a volta de Cristo, outros esperando o juízo final. Aí fala, são 3 eventos, aí a gente entra na aula da semana passada. Não, gente, é um evento só, mas nós vamos passar por tudo isso. Tá bom? E ainda tem a grande tribulação. Eu queria que vocês se atentassem para o reino milenar
a grande tribulação e o arrebatamento. Esses serão assuntos da nossa semana teológica, do dia 24 ao dia 27. Será terça, quarta, quinta e sexta. Esse é o assunto da nossa semana teológica. Na terça-feira, se não me engano, nós vamos estar falando sobre arrebatamento. Na quarta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar falando sobre a grande tribulação. Na quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar falando sobre o reino milenar, esses 1000 anos que uns falam que a gente já está passando, que tem outros falam que ainda vai vir, outros falam que já passaram, e aí vai ser tratado um pouquinho sobre esse assunto. E na sexta-feira nós vamos tratar um pouquinho da esperança escatológica para a igreja militante. Na quinta-feira, sobre o reino milenar, já está confirmado, estará conosco o pastor Luciano, o reverendo Luciano, que hoje é pastor da primeira igreja presbiteriana em Jacobina. Ele era pastor auxiliar do pastor Daniel, hoje ele assumiu a igreja. Então, se Deus quiser, ele estará conosco aqui na quinta-feira, falando um pouquinho sobre o reinado milenar. Então, o reino milenar. Nós estamos correndo atrás dos outros preletores, assim que confirmar, a gente vai passando para os irmãos. Só lembrando que é gratuito, você pode convidar outras pessoas. Isso, Dona Bezinha está boa de data. Isso mesmo, de hoje é 15, Dona Bezinha, está chegando, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o estado final do homem, dos mortos. Quando nós falamos de estado final dos mortos, lembra que nós voltamos para a ideia da separação do corpo da alma. Esse é o estado final dos mortos. Por quê? Porque, em certo aspecto, o homem, ele é imortal, no sentido de que a sua vida aqui na Terra, ele termina o ciclo, onde acontece a morte, e ali a alma é separada do corpo, e aí quem morre com Cristo já vai ter um destino. Quem morre sem Cristo já vai ter um outro destino. Então a vida ela continua após a morte, não mais aqui, mas já no destino preparado para ele. Aí é onde entra a diferença entre estado intermediário e estado final. O pastor Cláudio conversou com vocês a respeito do estado intermediário. O que seria o estado intermediário? É o estado em que os mortos se encontram aguardando a segunda vinda de Cristo e aguardando o juízo final. Então, depois desse juízo final, da segunda volta de Cristo, é que aí sim saem do estado intermediário e vão cada um para o estado final. Vale lembrar que o estado intermediário não tem nada a ver com purgatório. Ou seja, não vai dar tempo a sua família fazer reza, fazer missa por você, para que você seja transportado daquele lugar que você está, se for um lugar ruim, para um lugar melhor. Não vai dar tempo para isso. O texto que nos ajuda a entender isso de forma muito clara se encontra em Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19 até o verso 32, naquela história que Jesus conta a respeito do rico e Lázaro. Aquele texto é clássico. Então, eu falei que o estado final, ele tem uma aproximação muito grande do estado intermediário. Por quê? Porque o estado intermediário, ele já aponta para o estado final. Ou seja, quem morre com Cristo, ele vai para um determinado lugar no estado intermediário. Só que a única coisa que falta é Jesus vir, acontecer o juízo final e aquela pessoa ser designada para o lugar eterno. E o que é que entra nisso também? Porque quando a gente morre, quando o ser humano morre, quando a gente não, né, que a gente não morreu ainda, quando o ser humano morre, o que é que acontece? O corpo é separado da alma e vice-versa. O corpo volta para o pó e a alma volta para Deus. E é importante a gente falar que a alma volta para Deus, por quê? Porque é a alma de todo mundo, dos justos e dos não justos. Em outras palavras, dos crentes
e dos não crentes. Deixa eu explicar por que isso. Eu sei que você falou, por quê? Eu vou dizer, certo dia, o pastor estava em um velório, e a mãe, chorando, chegou para o pastor e perguntou, pastor, meu filho foi para o céu ou para o inferno? Me diga, pastor. Pensa numa pergunta difícil. E o pastor, sabiamente, respondeu, minha senhora, ele está nas mãos de Deus. E isso é verdade. Todos voltam para Deus. E Deus é quem designa o lugar para onde cada um vai, porque Ele é quem tem poder para isso. E Ele é justo assim fazendo. Então todos voltam para Deus, porque todos se encontrarão diante do tribunal de Deus. Então, por que estado intermediário e por que vai haver o estado final? Porque no estado intermediário vale a gente lembrar que o corpo está separado da alma. Quando Jesus voltar, vai unir novamente o corpo e a alma. Só que agora, esses receberão corpos transformados para viver eternamente. Para que o condenado não morra diante do sofrimento, antes sofra o restante da sua vida. E o justo, ele viva plenamente com o seu corpo, sem dor, sem lágrima, como diz o texto do Apocalipse que nós lemos, e assim vai viver eternamente. Vale lembrar que o estado final, ele é o triunfo final para quem é de Deus. É o triunfo final sobre todas as coisas. É a glória final sobre tudo e sobre todos. Para aqueles que morrem sem Cristo, será desespero e será lugar de horror e desonra. Mas assim, começando a falar sobre o estado final mais especificamente, então vocês que já ouviram a lição do pastor Clóvis sobre estado intermediário, quando a gente falar do estado final dos mortos, vai ser algo mais tranquilo para vocês. Vale lembrar que os textos que são como base para o estado intermediário, eles podem ser utilizados também para o estado final. Porque o que importa é que esse estado, ele aponta para uma realidade. Separação dos cabritos das ovelhas. E aí é vida plena com Deus e ausência plena da presença de Deus. Nós vamos entrar um pouquinho mais nesses detalhes. Queria pedir a você que abrisse sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Esse versículo, ele fala da condição do homem no estado intermediário e ele aponta para a condição do homem no estado final. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu queria lembrar vocês que quando Daniel, ele fala aqui que muitos dos que dormem no pó, ele não está fazendo nenhuma referência e nem dando base para aquelas religiões que crê que quando a pessoa morre, aí ele volta para um estado de sono. Algumas religiões entendem que o homem está no estado de sono, ou seja,
Se ele está no estado de sono, conforme algumas seitas, eles querem dizer o seguinte, que o ser humano, ele está sem sofrer e sem receber nenhuma regalia, nenhum benefício. Ou seja, se um crente morreu, ele não está desfrutando nada do céu, ele simplesmente dorme. Se alguém morreu longe de Deus, ele não está desfrutando de nada do céu, ou melhor, do inferno, simplesmente dorme. Ele só vai sofrer ou receber a sua coroa da vida quando Jesus Cristo voltar no último dia. Então, as seitas elas vão defender essa doutrina, querendo colocar isso. Mas o que o profeta Daniel quer trazer para nós é justamente aquilo que nós encontramos no livro de Gênesis, onde vai falar que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e a alma volta para Deus. Então a ideia que ele está dizendo é o seguinte: todos estão guardando uma única coisa, o juízo final, a volta de Cristo. Lembra que nós falamos que é um único evento. Então ele diz, muitos dos que dormem, ele trazendo a ideia daquele corpo que está na terra, repousando, aí ele faz uma alusão só ao corpo, e não o corpo e a alma, porque ele já entende que há essa separação do corpo e da alma. Aí ele diz, eles vão ressuscitar, uns para a salvação e outros para a condenação. O estado intermediário, eles estão ainda aguardando o último momento. Quando eles ressuscitarem, eles vão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E aí está a questão da diferença, mais uma vez, entre o estado intermediário e o estado final. O estado intermediário é temporário e o estado final, ele é eterno. Não há mudança. Então, quando a gente olha para a passagem, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 16, que nós citamos, lá tem um diálogo do rico com pai Abraão, que é a palavra que aparece lá é pai Abraão, em Lucas capítulo 16. Diz o texto que morreu Lázaro e morreu o rico. O rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão. Diz o texto que o rico no inferno, ele pediu a pai Abraão que mandasse Lázaro que molhasse a ponta do dedo na língua e tocasse na sua língua, porque o lugar em que ele estava era um lugar de tormento. Então, dá para a gente ter uma noção de que tamanho de tormento é o inferno. Porque alguém pedir a outro para molhar o dedo na língua e tocar na sua língua, a gente imagina a intensidade desse sofrimento desse homem. E aí, a resposta de pai Abraão para o rico foi que não era possível, porque havia um abismo entre nós e vós, de forma de que quem está nesse lado não pode passar para vós outros, e quem está do outro lado não pode passar para cá. Ou seja, Lázaro, por mais que o rico quisesse, ele não poderia ir até o rico, molhar, ou melhor, tocar na sua língua com a ponta do dedo molhado. E por mais que na cabeça do rico Deus mandasse, Deus não iria mandar, porque o próprio Deus já havia feito essa distinção entre céu e inferno, e Ele mesmo já havia posto esse abismo para separar esses dois lugares. E aí o rico, ele muda a sua intercessão, ele não mais intercede por ele. Aí ele vai e diz o seguinte: Senhor, então manda Lázaro ir lá até os meus irmãos, para que eles não morram e venham para o mesmo lugar em que eu estou. Ou seja, ele fala, já que não dá para vir para cá, então vai lá, manda ele lá pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu estou. Aí pai Abraão, mais uma vez, diz, não é possível. Ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos, eles não acreditarão. Aí ele acrescenta no final, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Ou seja, eles têm a Sagrada Escritura. Moisés representando o Pentateuco e boa parte do Antigo Testamento, e os profetas representando todo o restante da Sagrada Escritura, porque eles receberam diretamente de Deus a palavra. Então, esses textos, eles dão um link próximo entre o estado intermediário, que é temporário, e o estado final, porque uma das coisas que separa o estado intermediário do estado final
é a volta de Cristo e é onde cada um irá para o estado final. O juízo final determinará o estado final de todos aqueles que comparecerem diante do tribunal de Deus. E eu pergunto a vocês, quem vai comparecer diante do tribunal de Deus? Todo mundo. Querendo ou não, não tem para onde correr. As pessoas mais velhas, né? Algumas até contavam a história para a gente. Nesse dia, vai ter gente pulando do posto de energia de cabeça para baixo e não vai morrer e tal. Por mais que essas histórias tenham um pouco de alegoria, fato é que não vai dar mais para ninguém morrer, não vai dar mais para fugir. Né? Alguém pode até tentar se matar ou fazer qualquer tipo de coisa, não vai dar. Um dos escritores da Bíblia Sagrada diz o seguinte, que o céu e a terra tentaram fugir da presença de Deus, mas não lhe fora possível. Ou seja, nada vai fugir desse grande dia. Nada vai fugir diante dos olhos do Senhor. E é interessante a gente observar essa ideia de todas as coisas diante do Senhor, porque tudo vai passar por um processo de transformação, a restauração de todo o cosmos, a restauração de toda a natureza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai falar que a natureza, ela geme, aguardando a revelação de Jesus Cristo aos filhos dos homens. Então, todo o cosmos, ele será restaurado. Qual é o estado final do cosmos? A ideia é de que nós teremos novos céus e nova terra. Porque o que aconteceu com o cosmos foi culpa do pecado do homem. O Senhor Jesus, Deus deixou claro isso, que por conta do pecado do homem, a terra produziria cardos e abrolhos. Então, vai mostrar isso. O estado final dos ímpios, nós vamos começar por aí. Falar do estado final dos ímpios, depois nós falamos do estado final do justo, como denomina a maioria dos estudiosos. Quando nós vamos falar do estado final dos ímpios, nós vamos falar do inferno. E conversando com o professor Paulo e a professora Raquel, acho que foi a semana passada, eles levantaram alguns questionamentos sobre alguns textos, e eu procurei trazer essa definição do que é inferno, para que a gente entenda o restante do andamento da nossa conversa de hoje. Inferno, nós precisamos entender inferno como sendo lugar e estado. É importante a gente entender isso. Por quê? Porque a Bíblia traz evidências de que o inferno é um lugar, de que esse lugar ele existe. Que assim como o céu existe, é uma realidade, mais ou menos há uns 15 anos atrás, eu lembro que o pastor José Rivaldo, ele pregou em Gameleira sobre a realidade do céu. E ele falou que o céu é uma realidade, não tem como a gente evitar isso. Mas em contrapartida, assim como o céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade. E quando nós falamos que o inferno ele é um lugar e ele é um estado, por que nós falamos de estado? Porque o estado, ele faz uma referência à situação em que o homem vai se encontrar totalmente sem Deus. O inferno, ele é um estado, porque vai ser uma condição que o homem vai se encontrar totalmente sem Deus. É um lugar dos ímpios, para onde os ímpios serão enviados. Então ele é um lugar e ele é um estado. Se ele é um lugar e ele é um estado, nós também poderíamos dizer que o céu é um lugar e é também um estado. Por quê? Porque o texto que nós lemos, se vocês observaram o capítulo 21 de Apocalipse, ele aponta para a condição do homem que foi salvo, ele desfrutando plenamente da presença de Deus. E o texto fala do tabernáculo de Deus, aonde Deus habitará ali, e os homens e os filhos dos homens habitarão com ele naqueles mesmos lugares. Então, qual é a ideia de estado para quem é salvo? É de desfrutar plenamente da presença de Deus sem pecado. Nós vamos entrar nesse ponto mais para frente, se der tempo, senão eu vou pegar os pontos principais. Nós precisamos entender que no céu, eu já vi muitas pessoas também contar essa história, no céu vai ser só louvor a Deus, né, o tempo todo cantando. Todas as coisas serão restauradas. Vocês vão poder comer frutas sem veneno.
nós vamos poder cultivar sem carrapicho. Vai ser restauração de todas as coisas. Então, há muita coisa que a gente coloca na nossa mente que não é a ideia daquilo que é céu. Porque a gente, inclusive, tem gente que é o seguinte, pastor, falar que nós vamos comer fruta no céu, isso é um absurdo. Vem cá, e por que você crê que no céu vai ter rua de ouro? Porque você crê na prosperidade? Tem gente que crê que no céu vai ter rua de ouro, vai ter casa de ouro, as pedras de jaspe, mas não crê que no céu vai ter fruto, vai ter tudo isso. Eu estou falando isso com base em quê? Na restauração de todas as coisas. Porque, gente, o que nós podemos imaginar no céu é um mundo perfeito. A ideia de um céu é um mundo perfeito, sem pecado, aonde nós estaremos plenamente na presença de Deus. Eu tenho em mente, a gente pode tratar isso mais próximo, o céu vai ser um lugar parecido com o Éden, antes do pecado. Antes do pecado. Lembra que Adão cuidava dos animais, cuidava da terra e desfrutava da presença plena de Deus. Deus conversava com Adão pela viração do dia, isso é o que vai falar lá em Gênesis capítulo 2. Então, a gente precisa ter cuidado com os filmes que a gente assiste, a gente precisa ter cuidado com as correntes escatológicas que vão falar a respeito de algumas coisas e certamente nós seremos contemplados com esse assunto na semana teológica, porque a gente fantasia muito. Outra coisa que as pessoas falam, lá no inferno é muito fogo e o diabo com espeto só furando. Gente, o diabo ele vai ser punido no inferno. Por que o diabo vai só regalar e ficar furando os outros? Não tem isso não. Isso é mito. Isso não existe. Ele vai sofrer. O inferno foi preparado em primeiro para ele e os seus anjos, seus adoradores. Por consequência, aqueles que tiveram a sua mente, os seus olhos cegados pelo diabo, eles estarão punidos nesse lugar também. Mas vale a pena a gente lembrar que o diabo também, ele aguarda esse momento da sua punição final. O inferno será um lugar de punição para o próprio Satanás. Um dia, um rapaz, eu vou dar uma pausazinha aqui. Gente, cuidado com o que vocês leem. Eu discipulava um rapaz que ele tinha problema de depressão, ele tinha esquizofrenia, ele tinha outras coisas lá. Ele mesmo falou para mim. E aí ele resolveu ler um livro, que eu não sei onde foi que ele achou aquele livro, que falava um monte de coisa sobre o inferno. E uma das coisas são as patentes dentro do inferno. Ele lia lá, dizia que vai ter os diabos, né, que vão mandar mais nos outros, que vão fazer. Eu falei, moço, eu não sei de onde tu achou isso. A Bíblia mostra a hierarquia dentro do reinado deles também. Mas não mostra regalias para um do outro dentro do inferno mandando nos outros. Isso não existe. E aí o problema desse rapaz, que era o seguinte, é que ele não conseguia ler a Bíblia. Mas esse livro parece que ele comia todo dia. Eu falava, moço, cuidado com aquilo que você lê. Cuidado com aquilo que você anda dando ouvidos. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, cuidado com aquilo que a gente assiste, cuidado com aquilo que a gente lê de uma maneira muito gratuita. Por quê? Porque isso confunde a nossa mente. E isso muitas vezes faz com que a gente venha falar sobre escatologia com certo medo em nosso coração. Porque de repente, se a banda filarmônica passasse tocando ali de frente, era possível que alguns já estivessem gritando, Jesus voltou, voltou, mas não com desejo porque Cristo voltou, mas com medo. Então, cuidado com o que você for assistir. Quando você vir para um estudo sobre escatologia, tira tudo isso da sua mente e venha tranquilo, para que você consiga sentar no banco, respirar fundo e falar, glória a Deus, porque o que aguarda para nós é o que eu devo esperar, e não aquilo que me traz medo. Professor Paulo? Pastor, sem lembrar que a primeira punição do diabo foi ser lançado no planeta Terra, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas aqui em Apocalipse 20, lá no verso 10, diz assim, o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, sendo atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aí você tem ele sendo lançado no sofrimento, né, na punição. Porque ele saiu do estado de glória que ele tinha
E o senhor, quando o senhor falou aí, me fez lembrar, que eu queria falar anteriormente também, porque é o seguinte, quando eu falei que ele aguarda a sua punição final, né, tem a questão seguinte, lembra que quando eu preguei a respeito do gadareno, em Marcos capítulo 5, que quando Jesus chega, ele se apresenta para Jesus e fala, Filho de Deus, o que nós temos contigo? E aí eles fazem uma pergunta, por que viestes nos atormentar antes da hora? Ou seja, eles pensaram que era o momento que o Senhor já tinha vindo para dar o desígnio final para eles, que ainda não é. Então, eles serão punidos também. Pastor Paulo, presbítero Paulo, professor Paulo, é Paulo, né? Tudo Paulo, é tudo homem de Deus. Ele disse justamente isso, que o diabo já recebeu essa punição, grau de punição. Mas ele também irá para o inferno e receber a punição final. Fato é que ele, cutucando ou não, a companhia do capeta dentro do inferno é bom. Então, o lugar para o qual os ímpios serão enviados. Vamos dar uma olhadinha também, só no texto de Mateus, capítulo 25, só para a gente ter alguns textos como base da introdução, porque nós temos tantos outros textos aqui. Mateus 25. Mateus 25. Nós vamos ler o versículo 34 e o 41. Fala assim, um homem, por gentileza, leia o verso 34, e uma mulher, por gentileza, leia o verso 41 de Mateus 25. 1, 2, 3, valendo. Versículo 41, uma mulher. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, aí já aponta para o estado final. Depois que Jesus voltar, ele simplesmente aplicará a sentença final. Então, na teologia dos dias atuais, existem algumas consideradas seitas, mas eu vou preferir falar denominação por enquanto, ou algumas linhas, que eles entendem que não há uma necessidade do estado final. Ou seja, eles vão dizer o seguinte, que o inferno é só por um período. A pessoa vai sofrer, mas não vai sofrer até tanto. Alguns entendem que eles vão sofrer por um determinado período e depois morrer, ou depois Deus vai salvar. Outros preferem falar o seguinte, outros preferem dizer que eles não sabem o que vai acontecer, só sabem que ninguém vai sofrer por resto da vida, não vai sofrer eternamente, porque Deus é misericordioso. Nós temos essas denominações em João Dourado. Né? Talvez famílias de vocês fazem parte dessa denominação que crê nisso, que ninguém vai sofrer eternamente. O adventismo, ele crê nisso, que ninguém vai sofrer eternamente. Alguém pediu a fala aí? Então, vale a gente entender que outros entendem que o inferno, isso é a teologia liberal, o inferno, citado na Bíblia, é apenas uma simbologia de um estado ruim. E aí é por isso que vocês vão ouvir algumas pessoas dizendo, o inferno é aqui na terra. É isso mesmo, porque eles partem do pressuposto que o sofrimento é isso aqui, o inferno, que a Bíblia descreve, descreve o sofrimento do homem sem Deus. Então ele já diz o seguinte, não, o inferno é aqui mesmo. Agora, o seguinte, o que a gente pode entender é, o mundo está difícil e complicado hoje? Muito complicado. Mas é possível a gente viver nesse mundo por conta da misericórdia e graça de Deus. Qual seria a ilustração mais simplista que a gente poderia usar para ilustrar isso? É como se o mundo fosse um carro descendo despenhadeiro abaixo, só que Deus controlando
o freio. As ações do diabo e a ação da maldade humana na terra, ela é limitada por Deus. Nenhum homem, nem o próprio diabo, ele age na terra livremente e faz o que ele quer e vai até onde ele quer. Por exemplo, a própria tentação, ou melhor, a própria tentação que Jó passou, a tentação externa, o diabo pediu autorização a Deus, né, para tirar os seus bens, para tirar a sua riqueza. Deus falou: olha, você vai lá, a única coisa que você não vai fazer é tocar na vida dele. Então, toda a ação do diabo na terra, ela é limitada. O que a gente pode imaginar, o inferno é um mundo totalmente sem Deus. Ou seja, Deus tirando o pé do freio e Deus se ausentando totalmente. É justamente isso. Do diabo. E eu fiquei pensando aqui, por exemplo, quantas coisas ruins acontecem no mundo, que situação o mundo se encontra hoje. Não só aqui, mas em todos os lugares. E às vezes a gente ouve pessoas dizer: olha, o diabo tentou fulano. E a gente para pensar, quantas pessoas o diabo está tentando nesse momento? E aí a gente vai ter uma ideia um pouquinho meio estranha, porque o diabo ele não é onipresente. Então, ele tem a sua própria limitação. Ele é limitado pela sua própria limitação. Ele não é onipresente. Então, tem coisas que ele não pode fazer ao mesmo tempo, como Deus pode. Controlar todo mundo, manter o universo sob sua graça, em todo o tempo e em todos os lugares. O diabo não pode agir em todo o tempo, então ele é limitado pela sua própria limitação. E por conta disso, a gente não pode dar nomes, né? A diabo, por exemplo, Tranca-Rua, Zé Pilinto, Pombagira. Como é que a Pombagira pode estar aqui no João Dourado, pode estar nos Estados Unidos ao mesmo tempo? Não pode, ele não é onipresente. Então a gente às vezes dá essas denominações. E só vale ressaltar que esses nomes de Pombagira, Tranca-Rua, eles são nomes denominados por algumas religiões. A exemplo do candomblé, a exemplo do hinduísmo, eles é quem dão essas nomenclaturas. Obrigado, professor. Presbítero Márcio Araújo, popular Biola de Aprígio. Pastor, eu infelizmente não estava aqui no dia do estudo com o estado intermediário, né? Eu não estou por dentro. Eu fiquei na dúvida aqui o seguinte: o diabo, ele já foi julgado e condenado, não é isso? A gente pode dizer que o diabo está no estado intermediário. Como é que ele está no estado intermediário se ele continua agindo no mundo? Eu não estive aqui nesse estudo, eu não sei se ficou explicado aí para as pessoas, mas aqui me veio uma dúvida, né? O diabo ele já foi julgado e condenado. Então, ele está no estado intermediário, esperando o julgamento final, o dia final. E se ele está julgado e condenado e está no estado intermediário, como é que ele continua agindo no mundo? Ele está simplesmente aguardando a sentença final. Ele já foi julgado. Por quê? Porque o que a escatologia ela aponta para nós um caminho progressivo, que ela foi inaugurada com a vinda do Messias. Mas ela começou já no Éden, aonde o diabo, a inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Ali já começa a questão da escatologia dentro da Sagrada Escritura. Então, quando o diabo, conforme o professor, o presbítero Paulo citou, ele foi despejado do céu, ali já foi uma punição dele, mandado do céu. O que a gente precisa entender que a ação do diabo hoje é para a gente entender também a gravidade do nosso pecado. Porque lembra em Gênesis capítulo 3, que quando o homem pecou, Deus começa a sentenciar todo mundo ali. Deus sentencia o homem, em Gênesis capítulo 3, ele passa qual é a sentença para o homem, ele passa qual é a sentença para a mulher, e ele passa a sentença da serpente, que é a sentença sobre Satanás. Então, em que mundo nós vivemos hoje? Nós vivemos em um mundo sobre os efeitos do pecado, sobre os efeitos da queda. E quem provocou a queda do homem? O diabo. Então agora,
como parte da nossa posição, nós convivemos em um mundo onde o diabo continua agindo para que a gente entenda o grau que foi o nosso pecado. Mas como aquilo que a gente falou, ele continua agindo, sendo limitado. Quanto à questão se ele está em um estado intermediário, não sei se seria a melhor palavra para ele, porque o estado intermediário, ele é usado para pessoas, os salvos e os não salvos, porque ele já está totalmente perdido. Porque é o seguinte, porque nós temos, dentro da escatologia, nós precisamos entender a escatologia dentro de 4 principais pontos: criação, queda, redenção e consumação. E a consumação, ele se dá com a conclusão de toda a história da humanidade. E como parte da conclusão da história da humanidade, é a punição final também do diabo. E aí, essa ideia que traz da punição final do diabo é justamente para trazer a ideia entre o céu, sendo a presença plena de Deus, e o inferno, sendo a presença plena do diabo, trazendo a ideia da separação entre o bem e o mal, o diabo sendo um representante do mal, não sendo o melhor dos que estão lá. Então o diabo, ele aguarda a sentença final. Por quê? Porque nós já passamos pela queda. Primeiro aconteceu a criação. Nós fazemos parte nós vivemos sob os efeitos da queda, a queda já aconteceu. Nós estamos dentro do processo de redenção, que já começou e que vai concluir na consumação. Então, junto com a consumação, vem a punição final do diabo. E até porque a Bíblia aponta como o único inimigo a ser vencido é justamente a morte, que foi uma das primeiras punições que entrou como consequência do nosso pecado. Então, eu não diria que o diabo está em um estado intermediário. Eu diria que ele está aguardando a punição final, onde ele não terá mais nenhuma ação sobre a humanidade. Por quê? Porque nós estaremos plenamente na presença de Deus. Márcio fez a pergunta se o diabo está no estado intermediário. Eu não estive nessa aula do pastor Clóvis, mas assim, o que eu pude entender, a conclusão que eu tirei, é que uma condição para o estado intermediário é a morte. É isso? Eu estou certo? Então, o diabo não está no estado intermediário porque ele está bem vivo. Né? E a gente precisa entender que esse estado intermediário, ele é de interesse da humanidade para que Deus mostrar o seguinte: ainda não é o fim do sofrimento, nem é o fim da vida plena. Existe uma vida plena para aqueles que estão em Cristo, e existe as coisas últimas para aqueles que não estão em Cristo. Ou seja, haverá um sofrimento eterno. Em outras palavras, eu vou concordar com alguns estudiosos que ele diz, o estado em que alguém se encontra hoje, longe de Cristo, mesmo sendo o estado intermediário, ele já experimenta em parte daquilo do que vai ser o estado final. Ele já experimenta em parte. A mesma coisa que está no céu, ele já experimenta em parte daquilo que Deus tem para oferecer para ele. E tudo isso explica em quê? Para que as coisas aconteçam dentro do tempo de Deus. A consumação, ela precisa acontecer, para que na plenitude dos tempos, Cristo venha estabelecer o seu reinado. Não pode haver dúvida quanto ao fato de que a Bíblia ensina a existência permanente dos ímpios. Ou seja, aquilo que nós falamos, os ímpios, eles vão existir por toda a eternidade, passando por sofrimento. Eles continuarão existindo mesmo depois que aconteceu o estado final. Ausência, o que nós podemos entender, o lugar em que o ímpio vai morar. Primeiro, a ausência total do favor de Deus. Aquilo que a gente estava falando na introdução, que o seu Vadinho completou falando a respeito da ausência total de Deus. Uma interminável perturbação da vida, resultado do domínio completo do pecado. Um outro fator é dores e sofrimentos o tempo todo, no corpo e na alma. Tem alguns textos que vai falar que é onde há fogo, enxofre, e onde
o verme não morre. Aonde o verme não morre. Em outras palavras, gente, o que o ser humano conseguir imaginar de sofrimento, o inferno é isso que você imagina e um pouco mais. Essa questão do enxofre, qual é a simbologia que tem? É justamente isso. Para mostrar a ideia do sofrimento em todas as áreas que o homem vai sofrer, tanto ela emocional, no psíquico, como na carne e no corpo. Por isso que ele receberá um corpo transformado. Então, todas as simbologias apontam para um grau máximo de sofrimento em todos os aspectos. Porque se a gente for pensar o seguinte, né? Se a gente for pensar como é que tem fogo e ao mesmo tempo tem verme que não morre, né? A nossa mente fica pensando assim, a gente não consegue chegar à conclusão. Então, qual é a melhor conclusão? Essas simbologias apontadas, principalmente no Novo Testamento, por exemplo, Mateus 13, 50, vocês que estão anotando, Mateus 9, 43, eles vão falar desses lugares intermináveis, eles estão apontando para um grau máximo do sofrimento do homem que vai morrer sem Cristo. Então, a principal ideia é mostrar o grau máximo de sofrimento. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ele fala sobre os anjos caídos, né? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas. Aí ele usa essa palavra aí, reservando-os para o juízo. Então, o estágio final, né? Então, a gente pode entender que o diabo pode estar no estágio intermediário. Talvez poderia ser outra nomenclatura, não é? Mas eu concordo com o senhor, no sentido que o que ele está aguardando é só a punição final. É isso mesmo. Eu concordo, porque o estado intermediário ele representa uma condição antes do estado final, do juízo final. Porque é o seguinte, porque eles estão atuando na terra, no mundo jaz o maligno, eles estão atuando. A palavra reservando é porque a única coisa que aguarda é o último dia. Então, a reserva traz essa ideia, que está aguardando o último dia. Então, por que tudo isso acontece? Porque vai ter gente que vai estar vivo no dia. Está intermediário para os homens. O diabo, ele continua vivo, ele continua agindo. Ele apenas aguarda a sentença final. Essa é a ideia. Mas o texto também é muito bom. Vamos olhar alguns textos, por exemplo, Mateus 13, 50. Mateus 13, 50. Lê do verso 49 em diante, dizendo o seguinte: assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos para Marcos, capítulo 9. Marcos 9, 43. Se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo inextinguível. Então está falando de um fogo que não se apaga, que não acaba. Vamos também para o verso 44 ainda do mesmo livro, que diz: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Verso 47 diz: e se um dos teus olhos se faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois sendo lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo lhe apaga, sendo lembrado
das duas coisas. Gente, vale lembrar, né, que aqui não é sentido literal, de arrancar a perna, de arrancar o olho. Está falando justamente da renúncia, de olhar para o que, ter cuidado com o que você olha, ter cuidado por onde você pisa, ter cuidado por onde você anda, como diz a musiquinha da escola bíblica que toda criança aprendeu, né? Cuidado, justamente essa é a ideia. Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 23 e 28. Diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu a longe pai Abraão e Lázaro no seu seio. A parábola do rico e Lázaro. Versículo 28 diz o seguinte: porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormentos. Então o inferno é o quê? A ausência total de Deus é todo tipo de sofrimento que você imaginar. Ou seja, você pode imaginar o pior possível, isso vai acontecer. Alguns negam que haverá fogo literalmente. Eles dizem que esse não poderia afetar o espírito. Mas é claro que a gente vê que quando o corpo da gente, ele sofre uma queimadura, ou ele sofre um machucado, a gente sofre por um todo, né? A gente fica triste, a gente fica debilitado. Tem pessoas que entram em depressão por algum problema físico. Mas o fato é que essas simbologias, elas não apontam para uma literalidade apenas. Pode acontecer o fogo, mas somado aos demais sofrimentos. Uma das defesas do questão do inferno com fogo é por conta do que Deus diz quando ele fez a aliança com Noé. Ele disse que não mais destruiria o mundo com água. Então, alguns entendem que agora vai ser por fogo da mesma maneira. Mas a ideia que fala da destruição com fogo é justamente apontando para o inferno e não da aniquilação da humanidade e do cosmos com fogo. Por quê? Porque vale a pena a gente lembrar que Deus vai restaurar todas as coisas. Sendo assim, o inferno não pode ser aqui na terra. E aonde é? Não sei. A Bíblia não dá nenhum indício de onde é o inferno, só fala que ele existe. O estado final do justo, vamos lá, nova criação. O estado final dos crentes será precedido pelo passamento do presente mundo, pelo surgimento de uma nova criação, da regeneração. O apóstolo Pedro, ele diz: nós, porém, aguardamos novo céu e nova terra. E nós vamos entender que depois dessa nova criação, dessa restauração de Deus da humanidade, nós vamos perceber que é Deus preparando tudo para Ele estar naquele lugar, reinando plenamente com a sua humanidade. E a pergunta foi: Deus teria poder para estar hoje na terra? Teria, no sentido de habitação plena. É claro que quando a gente fala que Deus está na terra, a gente fala do sentido dele ser onipresente, onisciente. Mas quando fala dele estar, e inclusive aqui esse estar na presença de Deus plenamente, nós precisamos entender que Deus estará conosco, representado em Deus Filho, Jesus Cristo. Porque segundo a palavra de Deus, ninguém jamais viu, nem poderá ver a glória do Deus Pai. Então, para que Deus habite conosco plenamente, o que precisa acontecer? Deus tirar do mundo todo o pecado. Para quê? Para que não por Deus, mas por nós que vamos viver com Ele e não vamos experimentar de nenhuma consequência do pecado. E é por isso que vai haver separação entre céu e inferno. Gente, já imaginou viver num lugar sem a possibilidade de pecar? Vai ser bom demais. Porque nesse exato momento, a gente pode estar aqui e pecando com a nossa mente por conta da nossa natureza. Mas o que a palavra de Deus aponta para nós é que nessa restauração, Deus vai fazer com que todas as coisas sejam restauradas e nada mais sofra nenhuma consequência do pecado.
porque o pecado será lançado no inferno, representado pelo mal. Habitação eterna dos justos. Tem aqueles que acham que o céu também é uma condição subjetiva. Ela pode ser algo natural, que nós já experimentamos também aqui. Alguns vão achar que o céu não. O céu já é uma vida boa aqui. Ou o céu é um lugar onde Deus vai colocar umas pessoas por um determinado tempo e depois acaba a história dessas pessoas. Mas o que a Bíblia aponta é que o céu tanto também é um lugar como é um estado. Todas as nossas enfermidades, quer seja ela física, quer seja ela psíquica, é resultado da consequência do nosso pecado. Não tem como a gente negar isso. Ela é consequência do pecado original em Adão, e nós sofremos essa consequência até hoje porque nós herdamos. E o resto vem como bônus do nosso pecado que nós praticamos na nossa vida. Mas o fato é que esse pecado ele não mais terá domínio sobre nós, não mais terá nenhuma ação. Não haverá mais lembrança que vão nos fazer sofrer. Não haverá mais lembrança que vai nos fazer chorar. Não sentiremos mais dor que vai fazer a gente gemer. Porque tudo isso será tirado de nós. Porque o que faz gerar tudo isso é o pecado e a própria ação do inimigo. E ambos serão lançados no fogo eterno. Eu queria concluir lendo com vocês mais uma vez Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Visão do apóstolo João na ilha de Patmos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Isso é o céu. Presença plena de Deus, representada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. A morte foi a principal consequência do pecado, tanto a física como a espiritual. Não existirá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que ele cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna. E o que caracteriza o nosso pecado foi a morte. E a morte para nós não mais existirá. Deus, nós te agradecemos, porque, ó Deus, em meio a tudo aquilo que a tua palavra revela para nós, existem mistérios que pertencem ao Senhor. E o Senhor, ó Deus, permitiu que algumas coisas tornassem conhecidas nossa, para que nós, ó Deus, entendêssemos o teu agir, para que nós entendêssemos, ó Deus, que há uma promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus,
para aqueles que reconhecem Jesus como sendo o Filho de Deus, o verdadeiro Deus. E há também, ó Deus, uma punição para aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. E para nós, ó Deus, que somos escolhidos, que reconhecemos que somos salvos em Cristo Jesus, sabendo, ó Deus, de tudo aquilo que está reservado para nós, que nós venhamos, ó Deus, viver essa vida confiados no Senhor. São tantos problemas, são tantas dores, são tantas lágrimas, são tantos sofrimentos, mas nós venhamos perseverar, porque, ó Deus, tudo que de mal acontece conosco, tudo de ruim que acontece conosco, estão com os seus dias contados. E o que alegra, ó Deus, o nosso coração, é saber, ó Deus, que nós habitaremos plenamente na Tua presença, desfrutando da presença de um Deus Santo, onde não mais poderemos pecar. Que essa palavra sirva de consolo, de fortalecimento para a igreja. Que sirva, ó Deus, também para a igreja pregar o Evangelho para aqueles que estão, ó Deus, perdidos no mundo. Para que, ó Deus, a salvação que oferece a água viva seja pregada a essas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Que nós venhamos, a Deus, ler mais o livro de Apocalipse, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, que apontam, a Deus, a esperança escatológica, Deus, para a igreja triunfante, a fim de que ela ande confiados no Senhor, e que a sua oração seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nessa noite, nos guarde, nos leve para os nossos lares, debaixo da sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, só lembrando os irmãos que, como nós falamos, de hoje a 15, nós teremos Semana Teológica. Certamente, eu falei que o pastor estaria essa semana de volta, mas é semana que vem. Essa semana ele esteve em Brasília, termina amanhã na reunião da executiva do Supremo Concílio, ou seja, a maior instância da nossa igreja está reunida essa semana, preparando os documentos para a eleição e as resoluções que acontecerão em julho. Então, precisa das nossas orações também. Nós temos visitante hoje, é a primeira vez que vocês vêm aqui, segunda, terceira, primeira? Primeira também? Vocês moram aqui em João Dourado mesmo? Vieram a convite ou por livre e espontânea vontade? Que coisa boa, que Deus continue abençoando cada um de vocês, viu? E se vocês estão a passeio ou residindo, passa as informações para a gente. Queria pedir às irmãs que se aproximassem delas e checassem para nossas informações. Mas eu quero dizer que é um prazer tê-las conosco, viu? Que Deus continue abençoando e fortalecendo. Bora para casa? Que Deus, se Jesus voltar essa noite, que todo mundo esteja preparado, né?